Olá meninas, tudo bom? Hoje é 24 de novembro de 2019, hoje é domingo. Hoje nós estamos nos nossos 63 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Não Solte a Mão do Mestre. O texto-chave está em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Vamos ler o texto, receber a porção que o Senhor separou para nós nesse dia. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, sobre as águas, ficaram atemorizados e clamaram: "É um fantasma?" E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não temas." Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se é tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus lhe disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a submergir e gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Irmãs, mais um texto que Jesus está nos chamando para passar para o outro lado. Mais um texto. Dessa vez a história é diferente, dessa vez Jesus não está no barco com eles. Isso significa novos níveis. Tem níveis que Jesus está no barco com a gente, tem níveis que Jesus não está ali no barco com a gente. E o Senhor quer falar isso conosco hoje. E esse texto, esse tema, eu tirei aqui de quando Pedro pede por socorro, Jesus estende a mão e ele segura firmemente na mão de Pedro e resgata Pedro. E Deus quer falar conosco hoje, irmãs. Eu sei que a caminhada está chegando ao fim. Eu sei que os últimos devocionais, não sei se vamos dizer os últimos, vamos dizer todos quase, esses foram muito fortes. Eu sei que eu tenho trazido palavras às vezes muito duras. E é necessário, irmãs, é necessário a apostasia, o entenebrecimento da nossa mente, a falta de entendimento, o encantamento que vai nos levando para o matador é muito forte. E às vezes é necessário falar palavras fortes. Se a gente conhecesse mais um pouco a palavra de Deus, a gente saberia que Deus fala forte com o seu povo, porque Ele nos ama. Ele fala forte porque Ele nos ama. Tem coisa que não condiz com o chamado de um filho de Deus. Tem coisa que não condiz com aquilo que o Senhor quer para você. Tem coisa que não condiz com a responsabilidade que Ele te entregou. E não é fácil para mim, irmãs, porque antes dessa palavra ir para vocês, ela vem para mim primeiro. Antes de eu proclamar arrependimento, eu já chorei de arrependimento. Antes de eu falar e cobrar, eu já cobrei de mim mesmo. E então essa palavra de hoje, e quando vai chegando-se ao final da caminhada de oração, a gente percebe quem fez, quem não fez, quem perdeu no caminho, quem parou, quem não conseguiu. E isso entra naquela parte que eu falei para você sobre homens de ânimo dobre. E assim era Pedro, Pedro foi um grande discípulo de Jesus, mas ele teve que passar nos testes da vida para ele ser aprovado. Aqui nós vemos um homem corajoso, Quando foi chamado para ir para o outro lado, ele foi, Jesus não estava ali, Jesus deixou propositalmente e deixou eles irem sozinhos. Jesus via, pelo olhar do Espírito, porque Jesus estava sozinho ao monte orando, e Jesus viu que o barco estava sendo balançado, que estava sendo açoitado pelas ondas e que os ventos eram contrários, mas Jesus esperou um pouco.
Jesus espera um pouco até a quarta vigília da noite, e aí ele vai ter com eles andando sobre o mar. No primeiro texto que Deus nos chamou para passar para o outro lado, estava todo mundo desesperado. Vamos imaginar que somos nós, né, irmãs, que estamos nesse barco. Então, na primeira vez que Deus nos chama para passar pelo outro lado, Jesus está lá no barco com a gente, está ali dormindo tranquilamente, mas mesmo assim nós estamos desesperados. E Jesus chama, vai ali, acalma a tempestade e fala: homens de pequena fé, por que sois tímidos? Por que sois tão tímidos? E aqui não foi diferente, só que aqui Jesus não está no barco. E Jesus vem andando sobre o mar. Quando Jesus vem andando sobre o mar, irmãs, e essa história ela aconteceu depois de um grande milagre da multiplicação dos pães. Então, quando Jesus vem andando sobre o mar, o Senhor está nos mostrando: eu quero te levar num outro nível, um nível maior, um nível de profundidade, um nível de espiritualidade, um nível de revelação, um nível que você vai ver coisas muito mais profundas. Só que o que acontece? Vem a mesma coisa, as ondas vêm, o medo vem, a prova vem, e os discípulos apavoraram quando viram ele andando e ficaram com medo, achando que é um fantasma, e gritaram. E Jesus disse: sou eu. Por que vocês estão desse jeito? Tem bom ânimo, não temas. Pedro, aí eu quero entrar na vida de Pedro. Pedro diz logo: se é tu, manda eu ir com você. Pedro era um homem de ânimo dobre, né? E ele vai, e Jesus disse: ok, vem. E é assim que Deus fala conosco. Você tem fé? Você quer? Vem. Eu estou aqui para te guiar no novo caminho, né? E quando ele vai, ele anda sobre as águas, mas ele começa a reparar na força do vento. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e ele começa a afundar. E aí Jesus pega pela mão dele e Deus fala para ele de novo, para eles, né? Para ele, mas servindo para todos: homem de pequena fé, por que você duvidou? Deus está falando isso conosco hoje. Homens de pequena fé, por que vocês têm duvidado? Por que vocês têm duvidado que eu posso levar vocês para o outro lado? Por que vocês têm duvidado que eu posso mostrar coisas grandes para vocês? Por que vocês têm duvidado que eu posso fazer cessar esse vento na sua vida? Por que vocês têm duvidado que eu chamei vocês para serem grandes homens e mulheres de Deus? Deus está falando isso conosco hoje, irmãs. E aí Pedro, no seu impulso, e ele fez bonito. Nós não precisamos achar que ele fez errado, né? Que ele afundou. Não, ele fez bonito. Que nós não venhamos ter inveja dos corajosos. Tem muitas vezes a gente fica com inveja dos corajosos. A gente não arrisca, a gente não tem coragem, mas a gente tem inveja. Que a gente não venha ter inveja dos corajosos, que a coragem do outro venha nos motivar. A busca do outro venha nos motivar. Quando você olhar um homem e uma mulher de Deus que caminha em retidão, que está buscando, que tem desejo, que consegue, tenta se manter firme, que não seja que você não tenha inveja, mas que você tenha, que seja uma motivação para você também conseguir. Então o Pedro, ele experimentou esse milagre maravilhoso de andar sobre as águas, né? E todos ali viram que Jesus era o Filho de Deus. Mas hoje eu quero falar também, depois eu vou voltar para Pedro novamente, mas hoje eu quero falar também sobre o pecado. Então, irmãs, esse ânimo dobre, ele tem levado muitos a pecarem. Esse ânimo dobre que hoje a gente está com uma fé inabalável, amanhã a gente está caindo no pecado. Deus, ele quer nos chamar hoje para tomar posse, que nessa caminhada, nessa etapa da vida, de mudar de níveis, né? Tem pessoas que estão caindo nas mudanças de níveis. Você foi muito bem, você conseguiu fazer um propósito, você conseguiu fazer um jejum, você foi muito bem, você começou a ficar orgulhoso de si mesmo, né? Não estou dizendo o orgulho mal, mas de ficar orgulhoso: ai, que bom que eu estou conseguindo, que bom que eu estou rompendo. E quando chega na mudança de nível, você fracassa. E aí é muito pior se reerguer, porque a culpa, a vergonha. E o Senhor está nos chamando, irmãs, para compreender que Deus disse no meu coração para eu dizer algo para as mulheres hoje. Sabe a angústia que você sente? Que às vezes você levanta angustiado ou vai deitar angustiado, você não sabe o que é? Deus disse no meu coração: diga a elas que, quem sabe essa angústia
não é um chamado ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos dizer: Pai, me perdoa por eu não honrar a tua vida que está em mim, por eu não honrar tudo que o Senhor fez na cruz, por eu deixar a sua mão, por eu abrir mão do selo do Espírito Santo, por eu trocar, Senhor, o prazer de te servir pelos prazeres do pecado. Então vamos falar sobre José e depois eu vou voltar para Pedro. Vamos falar sobre José. Eu amo a história de José. Eu acho José um menino sensacional, um menino que conseguiu ir firme até o fim. E então José, ele é vendido pelos seus irmãos, né? Rasgaram aquela túnica dele, aquela túnica preciosa que o pai dele fez para ele, que ali estava representando a sua identidade, representando o carinho do pai por ele. E eu quero que vocês guardem isso, porque eu vou falar de roupa novamente aqui. Então ele é vendido ali, ele chega no Egito e ele é levado para a casa de Potifar, ele é comprado como escravo. Potifar vê nele como ele é um cara bacana, inteligente, coloca ele como mordomo do seu lar. O Senhor abençoa José, abençoa a casa de Potifar. E agora eu quero ler versículo 6 ao versículo 9. Potifar tudo o que tinha confiou na mão de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e aparência. Aconteceu, pois, depois dessas coisas, que a mulher de Potifar, a mulher do seu senhor, pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há na sua casa, pois tudo me tem confiado. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Então, irmãs, Potifar colocou tudo na mão de José. Aqui está falando que Potifar, a única coisa que ele sabia era o pão que ele comia. Ele não sabia mais, assim, ele deixou tudo no controle de José. E é claro que ele confiava em José para que ele não tocasse naquela mulher, que era a mulher dele. Mas, mais uma vez, o inimigo vem tentar contra José. José passou por o outro lado, né? Ia ser um momento difícil, mas ele está passando para o outro lado. Ele está sendo aprovado. Ele está sendo preparado. Satanás já sabia que Deus tinha um plano grande na vida de José e já queria estragar isso aqui no comecinho. Mas José era uma pessoa que temia o Senhor e ele disse: que Deus me livre, né, dessa maldade de pecar contra o meu Senhor, do meu chefe, e pecar contra o meu Deus. Pecaria eu contra o meu Deus? Ele pergunta. E ali a mulher arma contra ele, puxa as vestes dele, né, no versículo 12, fala: então ela o pegou pelas vestes e disse: Deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugido, correndo. Irmãs, pecado, nós temos que correr. Pecado, nós temos que fugir. Sabe, irmãs, o Senhor está falando no nosso coração sobre esse ânimo dobre. Nós precisamos quebrar isso na nossa vida. Um dia nós somos cristãs, nós acreditamos. No outro dia a gente está abrindo brecha para o inimigo. Nós precisamos dizer não à tentação, como José fez. José fugiu, ele correu, aquelas vestes ficaram na mão dela, a capa dele novamente. Satanás querendo sujar as vestes de José, manchar as vestes de José. E ele correu e ele fugiu e ele foi para a prisão. E a gente já sabe a história de José, ele ficou quantos anos na prisão, né? Muitos anos ali na prisão e Deus trabalhando na vida e no caráter de José. Bom, eu quero ler 2 Samuel. Essa é a história de José, aquele que disse não para o pecado. Diga não para o pecado. Você precisa dizer não, você precisa dizer não à tentação, você precisa dizer alto e firme. Você precisa dizer: eu não quero, eu não vou. Você não pode, irmãs, ir dando corda às imaginações que a tentação vem trazendo sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Porque o caminho com Jesus, ele pode ser difícil, mas Jesus está segurando na nossa mão. E lá no final nós vamos encontrar o jardim, um jardim para desfrutar da presença do Senhor, um jardim para comermos da árvore da vida. Mas o caminho do mal, ele é um caminho de morte.
Ele parece um caminho de jardim, né? Ele começa a colocar... Satanás não é besta, ele começa a colocar fantasias para ir te seduzindo no caminho. Mas lá no final é um caminho tenebroso, é um caminho de morte. Então, vamos seguir firme, segurando a mão do mestre. E agora eu quero ler a história de um outro que não conseguiu dizer não, que é Davi. Nós amamos a história de Davi, né? Davi foi um homem sensacional. Davi foi um guerreiro, Davi foi um adorador. A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas eu fico com a história de José. José me alegra muito mais nessa área aqui do que Davi. Porque Davi não conseguiu dizer não. Então vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito, andava passeando no terraço da sua casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era formosa, muito formosa. Davi mandou perguntar quem era ela. Disseram: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias. Ela é mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Irmãs, era hora de Davi passar para o outro lado. Tinha acabado uma estação, decorrido um ano, está falando aqui no capítulo 11, no versículo 1, decorrido há um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Era hora da gente passar para o outro lado. Assim como José chegou do outro lado e Davi resolveu ficar. Quando nós somos chamados a passar para o outro lado e nós não vamos, por causa dos nossos medos, por causa da nossa preguiça, por causa da nossa falta de diligência, nós abrimos brecha para que o inimigo trabalhe na nossa vida, muitas vezes. Pelo medo de passar para o outro lado, a gente fica onde não devia ficar, porque é tempo de mover e Deus está nos movendo. E quando terminar essa caminhada de oração, Deus está nos movendo, depois de 70 dias. Você acha que fica em vão, irmãs? Uma mulher que participou de 70 dias, que ela fez direitinho, que ela se esforçou, você acha que isso vai ser em vão na vida dela? Não vai. Eu te garanto que não vai. Você vai colher os frutos. E pode ser difícil passar para o outro lado. Talvez nessa caminhada de oração você chorou, você se sentiu mal, você se sentiu constrangida, você observou o quanto você precisa mudar, mas você vai passar para o outro lado. E no outro lado você vai começar uma vida nova, você vai começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então era hora de Davi passar para o outro lado. Estava findando um ano, mudando a estação, e ele não foi. E ele observa uma mulher ali, e ele a deseja, e ele traz ela para dentro da sua casa, e ele tem relação com ela. Irmãs, isso aqui destruiu a casa de Davi. Isso destruiu a casa de Davi. Isso deixou marcas nos seus filhos. Aí ele, para consertar o erro, ele chama ele chama lá o general da guerra, ele manda colocar esse Urias, que era servo fiel dele, na frente de batalha. Ele chamou Urias, disse: vai lá deitar com sua mulher, descansa um pouco. Urias era fiel, falou: não posso fazer isso, nós estamos em guerra e eu não vou fazer isso, né? Porque ele queria que o cara deitasse com a mulher dele para jogar a culpa da gravidez ali. Ele, vendo que não tinha jeito, ele chama o Joabe, que fala: coloca ele na frente da batalha, porque, né, normalmente quem está na frente da batalha acaba sendo morto. E assim aconteceu, ele foi morto, e esse pecado ficou sobre Davi. Ele arrependeu, irmã? Sim, ele arrependeu, porque ele era um homem de coração quebrantado. Mas as consequências do pecado na casa de Davi foi uma tragédia absurda, porque os filhos dele, né, entrou ali o espírito de adultério, o espírito de prostituição. Um filho abusou da sua irmã, o outro filho matou o outro por causa disso, o outro filho quis tomar o seu reinado, e ficou uma tragédia absurda na casa dele. Então, irmãs, vamos fechar as brechas na nossa vida. Deus tem sido tão bom conosco. Eu disse para vocês que o Senhor dos Exércitos é o nosso marido. Não vamos adulterar, não.
Essa era a maior tristeza do Senhor com o povo de Israel, porque o povo de Israel adulterava. O povo de Israel adulterava contra o Senhor, deixava o Senhor. Então essa história de Davi, ela trouxe tantas consequências. Irmãs, não vamos trocar o prazer de servir ao Senhor pelo prazer do pecado. Aí você pensa, irmã, mas você não passa tentação não, hein? Que você fala assim tão facinho. Querida, eu passo muita tentação. Eu quero contar uma só para vocês. Eu estou casada há 23 anos. Eu casei com 19 anos. Conheci meu marido no final dos meus 17. Meu marido é mais velho que eu, 22 anos. Você imagina que uma mulher nova dessa não passou tentação? Você imagina isso? Teve uma vez que eu trabalhava na casa de uma pessoa, eu era babá do filho desse homem, e eu comecei a perceber que esse homem estava me olhando diferente, estava com... Aqui, irmã, os americanos são muito sérios, eles não têm essas cantadas reganhadas como é brasileiro, não. Mas eu percebi que algo estava diferente. Ele estava um pouco com os olhares meio diferentes para o meu lado, e eu tive que fazer como Davi, eu tive que correr. Tá? Esse rapaz, esse homem, ele era mais novo do que eu, 2 anos. Eu acho que eu tinha uns... Peraí, deixa eu fazer as contas. Eu tinha uns 34, ele tinha uns 32, um executivo. E não era tentação para mim. Não era... A minha carne não desejava aquilo, não era o estilo de pessoa que eu gosto, o estilo de homem que me atrai, não era aquilo. Mas era uma tentação. Que se você vai cozinhando aquilo em banho-maria, aquilo que não te atraía começa a te atrair. Então isso é uma história só para vocês entenderem, porque às vezes a gente fala e dá a sensação de que eu sou perfeita, eu sou inatingível, né? Nossa, como ela é firme, como é assim? Não é assim, irmãs. Existe um processo. E o único segredo que eu sei que tem no meu coração e eu tento passar para vocês é o amor do Senhor. Se você aprender a amar o Senhor de todo o seu coração, se você aprender que o amor do Senhor é melhor do que tudo, melhor do que dinheiro, melhor do que os prazeres, aí a gente consegue segurar firme na mão dele, consegue enxergar os perigos e consegue correr. E tem momentos que você tem que correr. Então era um trabalho bacana, mas eu abri mão daquele trabalho. Eu abri mão daquele trabalho porque eu não queria ficar ali diante daquela situação. Teve uma outra situação que eu estou me lembrando, que não estava prevista eu contar, mas eu quero contar para vocês. Uma vez eu resolvi estudar inglês. Precisava estudar inglês, entrei para a escola era à noite. Antes de entrar para a escola, o Senhor me deu um sonho. Eu vi um rapaz moreno, muito simpático, e quando eu cheguei para esse lugar, que parecia uma sala de aula, esse rapaz falou comigo assim: que bom que você veio. Você é tudo que eu estava precisando. Nós juntos, nós vamos construir grandes coisas. E eu achei aquilo estranho, só estava eu e ele na sala. E ele tentou me seduzir, e ele era um tipo que já me atraía, já era diferente do outro lá, né? E eu fugi, acordei com aquele sonho, mas fui fazer minha escola, né, de inglês, nem estava lembrando disso. Quando eu chego, que eu vou fazer a matrícula, eles vêm me apresentar aqui está o diretor, você vai fazer a matrícula com o diretor da escola. Quando eu olhei para o homem, ele era idêntico ao homem do sonho. E aí eu pensei, mas tudo bem, né? Ele não é professor e eu não vou estar vendo esse homem aqui na escola, tudo bem. E de repente, irmãs, passou um dia, eu cheguei na sala de aula, falaram, o professor tal não vem mais e agora o professor vai ser o diretor, ele vai ser um professor temporário. Mas tinha mais alunos na sala, então tá tudo bem, né? E eu falei, Jesus, o que é isso, Pai? Então, tivemos umas 2 aulas com ele, os alunos ali todos, né? Cheguei um dia para a escola, não era muitos alunos não, acho que era na faixa de uns 6. Cheguei um dia para a escola, entrei, a sala estava vazia, falei, meu Deus, cadê os alunos? E não chegava ninguém. E veio o professor. Naquela hora eu lembrei do sonho. E eu disse, Senhor, cobre-me com teu sangue, me livra do mal. E eu já tinha percebido que ele também já tinha se agradado, né? E aí ele falou, só tá nós dois, como nós vamos fazer? Você quer continuar a aula? Você prefere cancelar e tudo? E eu falei, eu prefiro cancelar. Ele falou, então tá bom. E
Quando acabou aquele semestre, irmã, eu não voltei naquela escola. Eu falei, não, pai, eu não quero fazer inglês agora. Não é necessário. E então, irmãs, existem tentações, nós passamos por tentações. Eu estou falando dessa área porque é uma área que, não sei, senti de Deus de falar isso. Eu acho que é uma área que afeta muitas mulheres. O inimigo vai criando na sua cabeça as fantasias, né? E Deus, irmãs, ele não faz nada sem antes ele mostrar para nós, sabe? Ele não faz nada sem antes ele mostrar para nós. E eu quero falar agora sobre Pedro. Pedro negou Jesus. Então eu quero ler sobre essa passagem, essa triste passagem na vida de Pedro. Lucas 22, no versículo 54 ao 61. Então, prendendo-o Jesus, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acendeu o fogo no meio do pátio e juntaram-se e assentaram-se, Pedro tomou lugar entre eles. Entretanto, uma criada, vendo-o assentando perto do fogo, fitou-lhe os olhos e disse: Este estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Tu és dos tais. Você é um deles, né? Você é um deles. E Pedro, porém, protestava: Homem, eu não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmando, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que você diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou-se o galo. Eu vou parar aqui porque o finalzinho é que eu quero focar, no versículo 61, 62. Mas, irmãs, Deus já havia avisado para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar com a sua vida. Eu apenas intercedi por você para que você não perca a fé. Irmãs, eu creio que Deus, quando nós amamos ao Senhor, pelo menos na minha vida, o inimigo não pode fazer nada sem antes avisar. E também Deus fala: eu não faço nada sem antes avisar os meus profetas. Deus tem prazer em nos avisar. Deus não nos deixa a reviria. Eu lembro de uma vez que uma irmã, uma jovenzinha, foi à casa de uma senhora com uma amiga dela. E quando ela estava saindo, essa jovem, uma amiga disse para ela, essa senhora disse para ela: Olha, Deus manda te dizer que um homem vai aparecer e esse homem vai tirar você dos caminhos do Senhor. Essa jovenzinha era uma menina muito firme em Deus, muito firme, que a gente jamais imaginava que ia acontecer isso. Pouco tempo depois ela conheceu esse homem era casado e já tinha um filho de uns 3 anos. Ela começou a namorar esse homem e ela saiu dos caminhos do Senhor. Então, irmãs, o Senhor, ele nos avisa. Comigo, ele sempre me avisa alguma coisa. E a gente tem que estar atento. E hoje Deus quer falar sobre isso, sobre tentação. Deus quer falar para você segurar firme na mão dele. Então, Pedro foi avisado: Olha, Pedro, você vai... O inimigo pediu para se andar. Satanás pediu para se andar. E aí, aqui no versículo 32 do capítulo 22, Jesus fala para ele: Porém, eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. Quando você converter, fortalece os seus irmãos, Pedro. Ele não era convertido, caminhou com Jesus, viu os milagres, participou dos milagres, andou no mar, andou sobre as águas. Mas Deus, o próprio Jesus disse para ele: quando você se converter. Nós precisamos olhar para dentro de nós, irmãs, e enxergar que nós não somos convertidos coisa nenhuma. Que a gente vai na igreja, que a gente às vezes é religioso, que às vezes a gente corrige o outro, mas nós não somos convertidos. Hoje o Senhor está dizendo para nós: quando você se converter, aí você vai fortalecer seus irmãos. Aí você levanta e vai fazer alguma coisa para o Senhor. Mas enquanto isso, vigia para que a sua fé não desfaleça. E Pedro, não sei o que aconteceu com Pedro, e acabou acontecendo a palavra que Deus avisou para ele, que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro dizia: Afirmo-te que todos podem fazer isso, Senhor, mas eu não. Eu estou pronto para morrer com o Senhor. Nós precisamos enxergar quem realmente a gente é, irmãs. Por isso que Deus mandou falar hoje que as angústias que você sente, quem sabe não é para você enxergar quem você é.
Quem sabe não é para você enxergar, eu realmente sou fraco nessa área. Eu realmente, Espírito Santo, se não for o Senhor, eu caio na lama e rolo lá igual porco. Quem sabe não é para isso? E aí a gente acha que é depressão. Ai, eu tô com depressão, síndrome do pânico, insônia. Quem sabe a insônia não é o Espírito Santo dentro de você dizendo: ajoelha, clama, ora, enxerga suas mazelas, enxerga suas misérias. Irmãs, eu faço isso constantemente, eu tenho que fazer isso constantemente. Eu vou deixar um videozinho para vocês que eu costumo dizer que eu amo esse vídeo, ele é de 2 minutos, toda a caminhada de oração eu acho que eu posto ele. Que no final da frase é o pastor Paulo que fala: os outros podem, você não. Davi, os outros podem, você não pode adulterar, Davi. Davi, você é rei. Os outros podem não ir para a guerra, você não pode, você tem que ir, porque você é o guerreiro, Davi. Então, Deus está falando isso para nós hoje, irmãs. As outras podem, você não. As outras podem vestir as roupas que elas quiserem, você não. As outras podem fazer o que quiser, você não pode, pelo chamado que Deus tem na sua vida. Mas isso é se você quiser. Então, Pedro nega Jesus. E quando Pedro nega Jesus, e agora que eu quero entrar aqui para terminar, ele nega Jesus e vem no versículo 61, quando o galo cantou. Mas Pedro insistiu, o homem que não conhecia Jesus, o galo cantou, então ele voltou-se o Senhor, ele olhou para o Senhor e fixou os olhos. Então voltou-se o Senhor, Jesus olhou para trás, fixou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como dissera: hoje 3 vezes me negará antes que o galo cante. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Irmãs, nós não estamos brincando de igreja, não. Nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos brincando de ser mulheres que servem a Deus. A fúria do inimigo está grande contra a sua vida e você não tem amor a si próprio. Você não tem amor a Deus, você não honra a vida que Deus dispensou dentro de você. Você tem trocado a vida que Deus dispensou por prazeres. Seja prazer na comida, seja prazer na negligência, na preguiça, na indisciplina, seja prazer sexual fora do seu casamento, fora do que Deus mandou, seja pensamentos, seja essa vida miserável que muitas vezes a gente está ali agarrado e não tem força para sair. E eu quero falar que a doçura do olhar do Senhor é que levou Pedro ao arrependimento. Eu já disse que a pessoa pode cometer o pecado que ela cometer. O amor do Senhor vai encobrir esse pecado, ele vai te perdoar se você quiser. Então o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro. E esse doce olhar leva Pedro ao arrependimento e ele vai e chora amargamente. E é isso que Deus quer, irmãs. Nós precisamos chorar amargamente. A doçura do olhar de Jesus é que nos conduz ao arrependimento. Essa vai ser a síntese de hoje. A doçura do teu olhar, a doçura que me reposiciona, a doçura que me firma no seu amor, a doçura que me amarra em ti, a doçura que me guia. O Espírito Santo está te chamando a conhecer a doçura do seu olhar. E eu sei que os devocionais têm sido difícil. Eu sei que é. Mas é para o seu bem, irmã. É para o meu bem. Eu quero terminar com essa palavra de Jeremias, capítulo 9, versículo 20. Ouvi, pois vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinem o pranto a vossas filhas, a cada uma a sua companheira, a lamentação. Esse trabalho que eu estou fazendo, irmãs, é de te ensinar a lamentar, a chorar, a proclamar arrependimento, a enxergar que nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos converter de verdade. Nós precisamos ser crentes de verdade. Nós precisamos desejar o Senhor de todo o nosso coração. Então, não esqueça que o olhar do Senhor, e você precisa encontrar esse olhar. E esse olhar você encontra ao buscá-lo,
ao parar, ao fechar seus olhos, a ler a palavra, a dizer: Senhor, me transforma. E assim Pedro foi transformado. Ali Pedro se converteu. Ali Pedro se converteu, se tornou um grande homem de Deus. Teve uma morte trágica, ia ser crucificado e ele disse: eu não sou digno. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, o Senhor quer falar da doçura do olhar dele. Diga não para a tentação, irmã. Diga alto e firme: eu não quero, eu não vou me destruir. Não caminhe de qualquer jeito. Tem coisa que não condiz com o seu chamado. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que vocês recebam a porção do Senhor. E amanhã entramos em mais uma semana, uma segunda-feira que eu amo. E eu estou muito impactada com o que Deus está fazendo nessa caminhada de oração. Eu sei que Deus está levantando mulheres maravilhosas nos 4 cantos da terra. Algumas entram em contato comigo, outras não. E não tem necessidade de entrar, mas eu fico muito feliz que Deus está fazendo, tá bom? Você, irmã, que está se esforçando para passar do outro lado, você vai ver os frutos. Você vai ver grandes coisas. Um beijo, fiquem com Deus.